Boa noite. Opinião em Debate volta, primeiro programa de 2014. Infelizmente nós tivemos sérios problemas em nosso estúdio. O estúdio foi alagado, depois pegou fogo, parece uma praga que aconteceu por aqui, mas está reformado, está bonitinho, está uma beleza. Nós estamos prontos para oferecer para vocês um excelente programa, uma opção aos programas tradicionais da televisão brasileira nesse horário, com temas sempre qualificados e convidados mais ainda. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios e riscos da cirurgia plástica. Para discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Luiz Humberto Garcia, ele é cirurgião plástico; a doutora Marcela Regina Araújo, que é hematologista; a doutora Sheila de Almeida Santos, que é infectologista; e o Dr. André Luiz Braga, que é anestesiologista. Os nossos telefones são os de sempre, 3201-7688 e 3201-7708, vão estar aí permanentemente na telinha. Bom, eu começo aqui com o Dr. Luiz Humberto Garcia, que é grande cirurgião plástico. Doutor Luiz, as pessoas às vezes pensam que cirurgia plástica é assim: estou engordando, vou lá e... Não, eu vou fazer uma lipo, pronto. E que é uma coisa assim, tipo, vou comprar ali uma água de coco, depois eu volto, né? Quais são o que se exige de uma pessoa? Quais são as pesquisas, as análises mínimas que se exigem para uma pessoa se submeter a uma cirurgia? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Rosenval, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos os telespectadores da TBC News. Em primeiro lugar, assim, não existe essa história de vou ali fazer uma cirurgia, como você muito bem falou, né? A cirurgia plástica, ela é um ramo da medicina. A cirurgia plástica é uma especialidade médica. E cirurgia é uma coisa séria, né? Não existe nada garantido 100% ou cirurgia sem riscos, né? Então o paciente pode até pensar assim: olha, eu vou ali fazer uma cirurgiazinha e tal, parará. Quem não pode pensar assim jamais é o seu cirurgião, né? O cirurgião deve ter a mais alta seriedade, seja no atendimento desse paciente, no diagnóstico, estabelecendo o que realmente esse paciente está querendo, né? E se realmente tem indicação de cirurgia, ou se o paciente pode, por exemplo, no caso de alguma gordurinha, se o paciente pode se beneficiar com dieta, com nutricionista, com exercício de atividade física, né? E estabelecer junto com o paciente essa parceria e esse entendimento saudável. A partir daí, né, tem todo um conjunto de exames, né? Exames de sangue, exames de urina, avaliação cardiovascular desse paciente, né? O estado emocional, psíquico, como esse paciente está esperando, qual é o grau de expectativa desse paciente com relação à cirurgia, se isso pode realmente ser suprido, se não existe um background atrás, se não existe alguma coisa psíquica que às vezes não será cumprida e esse paciente vai ficar chateado, né? Então tudo tem que ser visto com a mais alta seriedade, que é assim que a gente faz as coisas em medicina. Uhum. Além desses aspectos que são que transcendem os exames, então vamos só para o telespectador ficar sabendo. Ele tem que ter um exame cardiológico, não é isso? Um exame de sangue, para saber qual a coagulação, essa coisa toda, ver se eu estou acertando aí. Um exame para saber o problema de glicose, né? Se ele não tem um problema diabético, alguma coisa assim. O que mais? Não, então... Aí, o doutor André ia dizer, Luiz Braga, aqui, quais são os outros exames? É importante que nós também tenhamos ciência que quando o paciente procura o médico, cirurgião plástico, se candidatando a fazer um procedimento cirúrgico, estético ou reparador, ele tem um estado clínico. Estado clínico esse que depende de ser muito bem avaliado pelo seu cirurgião plástico e pelo médico anestesiologista que trabalha em sintonia com o cirurgião plástico. Então, aquela receita de bolo, se você vai operar, eu peço raio-x de tórax, eletrocardiograma, exame de sangue, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina, ou seja, exames complementares, essa receita de bolo, ela não é fidedigna. O mais importante, como o Dr. Luiz Humberto havia dito, é que o paciente estabeleça um rapport com o profissional médico, cirurgião plástico,
que antes de mais nada é um médico por formação generalista, vai saber fazer uma boa avaliação clínica do estado atual que o paciente tem e vai saber indicar para o paciente uma avaliação complementar com exames cardiológicos ou consulta com cardiologista e ou pneumologista, ou seja, não tem uma receita de bolo, mas uma avaliação clínica que deve ser muito bem feita por um médico especialista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cirurgia plástica. Bom, a doutora Marcela Regina Araújo, que é hematologista, como o doutor Luiz Humberto Garcia estava falando, ela estava balançando a cabeça assim, é isso aí mesmo. Parabéns, está acertando, né? Não fez nenhuma vez assim, né? Eu fiquei olhando para ela, se ela fizesse uma total, o doutor Luiz não está no caminho certo, evidentemente que é um grande profissional. Mas, doutora Marcela, para minha surpresa, eu me atrevo a dizer assim que acabei aprendendo alguma coisa de medicina, por curiosidade fiz um ano de medicina na Santa Casa e fui técnico de enfermagem, né? Toda vez eu falo isso porque é uma coisa que eu tenho prazer em dizer e sou muito curioso nessa área, né? Até por esse background. Mas é uma coisa tantas coisas que são importantes a gente às vezes não sabe. Eu não sabia, por exemplo, fiquei sabendo essa semana que não é recomendado para uma pessoa acima de 65 anos fazer doação de sangue. Sim. Né? A senhora como hematologista, né? E eu fiquei pensando o seguinte, espera um pouquinho, então até o sangue do cidadão fica ralo. Que é o que o povo fala, né? O povo fala ralo. Dizer, né? Não tem um Viagra sanguíneo não, para resolver o problema, não. O sangue fica o quê? Ele fica mais fraco? O que é? Não, o sangue não muda. Na verdade, o que acontece é que as regras que a gente tem que estabelece, a normativa que a gente tem do Ministério da Saúde, que regulamenta a questão de doação e transfusão sanguínea, ela visa uma segurança completa do doador e do receptor, né? Então, não é que o paciente não pode doar. Na verdade, ele precisa passar pela avaliação do hematologista e ser liberado para doação. Ah, sim. Então, se ele for liberado, tem. Se ele for liberado, sim. O sangue não fica menos denso, não fica. O cuidado com a idade, abaixo de 18 não é permitido e acima de 65 não é permitido, visando a segurança de quem está doando. Tá certo. Né? Então, o hematologista ou um médico generalista, avaliando aquele candidato e liberando ele para doação, não tem problema nenhum com o sangue dele. Ok. O senhor está falando aqui, faz tempo que eu não faço programa, eu gosto de fazer com bom humor, né? E olhando aqui para a doutora Sheila de Almeida Santos, vocês duas não vieram combinadas. Uniforme. O mais clínica, interessante. Foi a coisa que acontece. É o terror das mulheres. Né? As duas têm muito bom gosto juntas. Digamos que é só um excesso de bom gosto feminino. Exatamente. Esse é o problema. Mas não ficou legal. Uma mera coincidência. As duas trabalham na mesma clínica, que tem um uniforme muito bonito, e era um uniforme. E viemos representando a clínica. Mas é por sinal de muito bom gosto, né? Mas esse é o pavor das mulheres, né? Ainda mais no programa de televisão. Mas a gente tem que avaliar toda essa situação com bom humor sempre. Com bom humor sempre. Doutora Sheila de Almeida Santos. Bom, a senhora que é infectologista, né? Evidentemente que acho que uma grande preocupação em qualquer cirurgia, né? Tanto que as áreas de cirurgia são impecavelmente, deveriam ser, pelo menos teoricamente, a prova de infecção, né? Precisam ser altamente esterilizadas, né? As cirurgias plásticas são cirurgias que têm cuidado, podem ser infectadas de alguma forma? Quais os cuidados que a pessoa tem para evitar infecções? A grande maioria das cirurgias, na cirurgia plástica, elas são consideradas cirurgias limpas e potencialmente contaminadas. Mais limpas do que potencialmente contaminadas na classificação de risco de infecção. As cirurgias limpas, teoricamente, elas não devem possuir um índice de risco de infecção muito elevado. O tolerado pela Anvisa, pelo CDC, que é um órgão internacional, onde a gente segue toda a regulamentação de prevenção de infecção, é até 5%. Sim. Tá? Mas todos os cuidados no pré-operatório, como dito pelos colegas, no intraoperatório e no pós-operatório, deve ser considerado e levado em consideração para minimizar os riscos de infecção.
Para minha tristeza, que sei que Goiás é um celeiro de excelentes cirurgiões plásticos, inclusive isso é propagado para o Brasil todo. Se falar, o pessoal de Goiânia trabalha muito bem nessa área. Nós temos grandes nomes aqui, o Dr. Luiz Humberto Barreto é um deles e outros que a gente pode citar aqui. Mas eu fico vendo algumas pessoas, alguns médicos, que certamente não são ligados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque esses são bem mais sérios, mas que fazem muitas cirurgias ambulatoriais, né? Muitos procedimentos ambulatoriais. Isso é correto? Quer dizer, quais são qual o limite para um procedimento ambulatorial nessa área de cirurgia para evitar a infecção? Idealmente, os procedimentos cirúrgicos devem ser realizados dentro do centro cirúrgico. Tá? Porque dentro do centro cirúrgico, o centro cirúrgico é considerado uma área crítica. Então, nós precisamos ser excedentes nos nossos cuidados. A sala cirúrgica, ela tem todo um cuidado. Os instrumentais, eles devem ser bem higienizados. A equipe preparada, a pele do paciente preparada. Levando em consideração que se todo esse conjunto é feito com bastante propriedade, com certeza esse paciente não vai ter problema com infecção no futuro. Okay. Agora, doutor André Luiz Braga, eu sou ainda do tempo que a anestesia era uma coisa perigosa, né? Continua sendo. Mas assim, era muito mais, não é isso? Nós temos assim, eu acho que na década de até 78, 79, 80, 81, você tinha um alto risco, a anestesia era um problema sério. Depois, me parece que com o advento do curare, né? Estou certo, não? Tá certo. O curare ajudou muito, né? E aí, essa parte assim, que era tão... Monitorização. Monitorização era tão perigosa, se tornou um pouco mais tranquila, né? Hoje, por exemplo, antes, o cidadão, quando tinha mais de 70 anos, ia fazer uma cirurgia, será que ele vai resistir à anestesia, né? Hoje parece que não tem mais esse problema. A pergunta sua, José, é uma pergunta muito boa e ela encampa tudo que os outros colegas falaram. Na década de 1950, com o avanço da ciência da aviação, a medicina se desenvolveu muito, principalmente a anestesiologia, em que, através, como o Dr. Luiz Humberto falou, da monitorização, nós tivemos condições de preparar melhor o paciente e acompanhar melhor o paciente no seu transoperatório, dando um bom pós-operatório. Mas, hoje em dia, o que se fala em avanço em ciências da saúde, medicina e outras áreas correlatas é segurança do paciente. A Organização Mundial de Saúde desenvolveu para os próximos 10 anos 7 desafios mundiais. O principal dele é o protocolo Cirurgia Segura Salva-Vidas, que não é só o ato operatório em si, é toda a ação que se inicia, desde a chegada do paciente à unidade hospitalar até a sua alta para a casa. Então, hoje, à frente do Hospital Alberto Haas, junto com a Organização Social e DETEC, nós estamos tendo a condição de implementar o nosso protocolo Cirurgia Segura Salva-Vida, em que nós estamos mapeando, como a doutora Sheila falou, todos os riscos que o paciente tem. Então, se o doutor Luiz Humberto for no Hospital Alberto Haas hoje e quiser fazer uma pálpebra a nível de ambulatório, ele pode fazer, desde que ele, em conjunto com a equipe médica multidisciplinar e o anestesiologista, defina os riscos que o paciente tem, defina as condições que o paciente tem e, como a doutora Sheila falou, as condições de uma sala adequada do ponto de vista de NR32, que nós temos que ser muito chatos. O que é NR32 hoje? Adornos, adereços, comidas, lanches, nada disso pode ir dentro da unidade hospitalar. Para prevenir o que a doutora Sheila falou, infecção. O paciente deve ser muito bem avaliado por uma avaliação pré-anestésica que precede o ato anestésico, deve ser acompanhado por um profissional anestesista durante todo o ato cirúrgico e o anestesista só sai de perto do doente quando ele vai para a recuperação pós-anestésica. De lá ele vai para a UTI ou vai para a enfermaria ou para o seu leito. E as drogas que nós temos hoje, para encerrar, são drogas muito seguras. Então,
Quando o cirurgião combina com o anestesista e define a proposta terapêutica, ou seja, qual vai ser o plano cirúrgico, eles entram em acordo com a técnica anestésica, que hoje são muito seguras. Perfeitamente. Muito obrigado. Depois eu quero entrar em outros aspectos. Eu acho a anestesia uma coisa de uma delícia. Eu gosto muito. Nossa, eu odeio cólica renal. Já tive 18 crises de cólica renal. São dois, então. Mas eu adoro o efeito da dolantina. Acho uma beleza. Perigosa. Perigosa. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião e Debate dessa noite com o tema Entenda os benefícios e riscos da cirurgia plástica. O tema do próximo programa é sobre o espiritismo, em homenagem aos 150 anos dessa religião. E os espíritas vão fazer o 30º Congresso Espírita em Goiânia, na época do Carnaval. E vários palestrantes ilustres que representam o espiritismo vão estar aqui, são cientistas que vão falar sobre os temas espíritas que são mais caros aos espíritas. Eles pediram e nós aceitamos fazer, assim como fazemos de qualquer outra religião do evangelismo, do catolicismo, quando somos chamados a isso. Eu quero indicar para os nossos telespectadores uma empresa em Goiânia, chama-se Sustenergin. É uma empresa de energia solar. Ela trouxe uma tecnologia da Alemanha. A Alemanha é um país que conseguiu fechar suas usinas nucleares e está usando só energia solar no lugar das usinas nucleares. E essa empresa, ela faz na sua residência, na sua empresa, onde você quiser, um sistema de captação de energia solar, onde você não só deixa de usar a energia da CELC, como você passa a vender energia para a CELC, porque esse é uma coisa que está na legislação brasileira. É muito interessante, o processo se paga e eu acho ótimo isso aí, gostei demais do que eles estão fazendo. O telefone é o 3607-3531, Sustenergin 3607-3531. Você vai falar com a Vanusa Saraiva, que é uma pessoa que está à frente desse projeto. Bem, aqui o Tony Rezek, gostaria de parabenizar o Rosenval pelo programa e dizer que acompanho sempre os demais mídias. Muito obrigado. Eu estou lá na 98,3 FM, Rádio Sucesso, das 18 às 19 horas. E a Rose Fernandes, aqui do setor Goiânia Viva, para o Dr. Luiz, lipodistrofia, não tem gordura no braço, gordura somente na barriga ela tem. Se ela pode fazer abdominoplastia, seria a melhor pedida? O que o senhor sugere para ela, Dr. Luiz? Evidentemente sem conhecer, né? Uma regra geral. Falar isso, mas assim, se você tem flacidez quando você se senta e acontece assim de você ter uma flacidez mais acentuada da pele, muitas vezes, principalmente após eu não sei a sua idade, mas principalmente após os 40 anos, 45 anos, é possível que essa pele não retorne à condição normal dos 20, 25 anos, e você, se fizer apenas lipoaspiração, poderá ficar com flacidez residual. Então, nesses casos, assim, talvez seja mais indicado, caso haja essa flacidez mais acentuada, a indicação de abdominoplastia para que o resultado te deixe mais contente. Perfeito. Todos os profissionais que estão aqui, nós somos obrigados a dar o telefone deles, se vocês assim o desejarem. Portanto, quem quiser o telefone de qualquer um desses profissionais, depois vai ligar para o 3281-5666, 3281-5666, falar com a produção, pede para falar no período da tarde com a Jéssica. Bom, o Clarimar, acho que é Clarimar mesmo, do setor residencial Triunfo, ele até deixou os telefones aqui. Meu sangue é AB positivo, é raro, bom para mim e bom para os outros. Eu sou um doador, mas não gosto muito de doar porque mostram muito a bolsa e a agulha. Eu tenho trauma de ver a bolsa. Doutora Marcela Regina Araújo, é mesmo o sangue AB positivo? É difícil? É raro. É raro. Um dos tipos sanguíneos mais raros. Mais raros. E se ele não gosta de ver a bolsa e ver a agulha, fecha o olho, né? Vira para o outro lado? Por enquanto é a única alternativa. Porque a gente não tem como esconder e não temos outra forma de tirar o sangue senão por agulha. Sim. E eu passo já para o doutor André Luiz Braga, que quer falar alguma coisa, volto sobre esse assunto. Sobre esse assunto.
Existe alguma coisa científica? Eu estava lendo uma matéria que os japoneses acham, por exemplo, que pessoas de um certo tipo sanguíneo são mais adequadas para certas modalidades de função. Eu não sei se, na matéria eu não decorei, mas, por exemplo, A negativo, eu sou A negativo, por exemplo, pode ser jornalista. Sei que A negativo nunca vai ser inteligente o suficiente para ser presidente de uma empresa, sei lá, né? Tem alguma coisa a ver, não? Do ponto de vista científico, não. Nada. Nem relacionado à tendência ou aptidão profissional e nem relacionado à dieta, porque hoje em dia é muito comum ter a dieta do tipo sanguíneo. Do ponto de vista científico, isso não é verdadeiro. Né? Isso é mais da medicina alternativa, que tem outras formas de comprovação que não são reconhecidas pela medicina tradicional. Ok. Doutor André, eu queria fazer Só para acrescentar, José Val, o nosso Hemocentro, que é uma unidade pública, tem um trabalho que é muito bem visto também, né, a doutora Marcela sabe, em que o paciente que tem um medo, que tem um receio de fazer a doação de sangue, passa por uma consulta com uma profissional psicóloga e é trabalhado. Sim. Ele é tratado para que ele perca o medo. Então, ou seja, medo de agulha não impede que a pessoa seja um doador de sangue. É um apelo que eu faço, porque cada vez mais nós que estamos em unidades públicas vemos muito isso. A falta que nos faz, principalmente em épocas críticas como agora, o carnaval que se aproxima, então eu faço o convite para que as pessoas doem sangue. Você sabe que essa coisa de agulha é muito interessante. Eu sou diabético, então aplico, né? Eu tinha esquecido a aplicação em casa e eu tenho um cidadão que trabalha para mim, que ele é alto, tem quase 1,90 m, fortão, novo e tal. Aí ele chegou, me deu um negócio, legal, eu peguei e já fui aplicando, né? E ele começou a desmaiar. Eu não posso, não faz isso perto de mim que eu desmaio. E como que tu desmaia? Então tem isso, né? A pessoa desmaia com agulha, né? Interessante. Aqui há uma pessoa que pediu para não ser identificada e a gente respeita, ela pediu para falar aqui com a doutora Sheila de Almeida Santos, que é infectologista. Ela diz: eu fui no materno infantil, vi uma barbaridade, teia de aranha na janela de vidro, tem uma amiga que pegou infecção lá e pegou uma bactéria e os bebedouros públicos estavam sujos e vai por aí. Existe, doutora Sheila, alguma... eu sei que a PASEG, que é uma entidade muito séria, se quem ouviu falar, precisa ouvir falar da PASEG. A PASEG é uma entidade que está ranqueando os hospitais em Goiânia. Privados. Hospitais privados. O materno infantil não é privado. É público, né? Mas a PASEG, só para não passar, ela ranqueia os hospitais privados. E ela dá prata, ouro e tal, né? E até o Alberto, o Rassi, né? O Anis Rassi, que é um hospital que eu vou quando eu preciso. Eu não me lembro lá, mas ele teve qual? Prata? Eu acho que foi prata. Foi prata, né? Que é um excelente hospital. Excelente. Mas no caso aqui, doutora Sheila, não tem um órgão que fiscaliza essa área mesmo em hospitais públicos, não? Sim. Toda a sistemática da CCH, do controle, da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar, é regida sobre legislação. Existem várias legislações que regulamentam tudo que é elaborado e implementado pelo controle de infecção. Certamente essa paciente que adquiriu um problema infeccioso, certamente esse problema não tem uma relação direta com a teia de aranha, muito menos com a ingestão da água do bebedouro que não estava bem limpo, diretamente. Mas uma das atividades dentro do serviço de controle de infecção hospitalar, nós somos responsáveis pela elaboração de normas e rotinas e fazer com que essas normas aconteçam e sejam realmente implementadas no dia a dia de um hospital. E, além disso, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar também se responsabiliza pela fiscalização do acontecimento de todas essas normas e essas rotinas. Então, o hospital, para ter segurança e qualidade, primeiro, ele precisa ter um bom serviço de controle de infecção, de prevenção, né, de infecção hospitalar, que realmente é o órgão dentro do hospital que regulamenta e enfatiza a importância da prevenção de infecção nessas instituições. Isso é válido tanto para serviço privado quanto para serviço público.
E essa coisa de teia de aranha, de bebedouro, sua higiene, né? Porque tem gente que não tem higiene nem dentro de casa, né? E dentro de casa, se você não tiver higiene, proliferam bactérias, germes e vai por aí, né? A Leila de Souza, da Vila Mutirão, pergunta aqui para o nosso anestesiologista, doutor André Luiz Braga, fiz cirurgia de vesícula, nunca tive acompanhamento com anestesista. Redução de estômago, teve acompanhamento e é muito importante. Ela fica pensando, por que não tive acompanhamento quando fiz a cirurgia de vesícula, se é uma parte muito importante? Eu acho estranho que isso tenha ocorrido, até gostaria que depois, se for possível, que essa pessoa me ligue e me esclareça melhor, porque como membro da Sociedade de Anestesia do Estado de Goiás e Sociedade Brasileira, nos preocupa muito que um ato de tamanha complexidade possa ser realizado sem o acompanhamento do profissional especializado. Por quê? Para a pessoa ser submetida a uma cirurgia para retirar a vesícula, ele tem que tomar uma anestesia. E é impossível que alguém seja operado em Goiânia, na Grande Goiânia, sem ter o acompanhamento de um profissional anestesiologista. Aqui a Beth, não tem o setor, pergunta para o Dr. Luiz Humberto Garcia se existe uma idade adequada para fazer cirurgia plástica. Não, assim, Beth, em princípio, né, até puxando para o gancho da segurança, né, o paciente precisa estar bem, né? Por exemplo, existe uma cirurgia que o paciente pode operar a partir dos 6, 7 anos de idade, que são os garotinhos que têm orelha de abano, né? E no outro extremo, existem as cirurgias, por exemplo, daquelas senhoras, né, jovens ainda, com 55, 60, 65 anos ou até mais, que são as cirurgias de face, né? Cirurgia de face, pescoço, que estão ficando cirurgias que estão sendo feitas cada vez mais numa fase mais avançada, até mesmo por causa dos avanços da dermatologia, da cosmetologia, cosmiatria, né? Então nós estamos operando pacientes, às vezes com 65, 70 anos. O importante é que o paciente se encontre bem, né? Com todos os exames, né, em dia, né? E já nessas idades um pouco mais avançadas, existem alguns exames mais específicos, né, que poderão ser feitos, né? Então esse paciente tem que estar bem, não existe um limite de idade que a pessoa possa fazer uma plástica. Eu acho que o importante para a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica que não seja de natureza assim estritamente reparadora ou reconstrutiva, cirurgia plástica de mais envolvimento estético, a pessoa tem que querer fazer, né? Ela não está se sentindo bem, parece que há uma dissonância entre a idade espiritual que ela se sente, a disposição, e o que está aparentando no físico. Isso é o mais fundamental. E quanto às meninas que estão querendo fazer cirurgia, colocar os airbags duplos maravilhosos com 15, 14 anos? O que o senhor indica? Por exemplo, a minha menina que tem os seios maravilhosos, lindos, a menina é linda, mora nos Estados Unidos, mas como ela mora nos Estados Unidos, ela tem 17 anos, lá os que era o primeiro chega o peito, depois chega a pessoa, né? Ela falou, ela está chegando aí, que eu estou vendo o peito dela para o corredor. Ela veio para cá e está brigando comigo porque ela quer fazer uma cirurgia para aumentar a mama, né? O senhor preconiza isso? Acha isso adequado? Não? Bom, em primeiro lugar é preciso ver que tem casos em que as pacientes têm uma verdadeira amastia, né? Existem casos que são ou hipomastia severa, que é a mama bastante diminuída, ou simplesmente a pessoa não tem mama. E isso é quase que destrutivo psicologicamente para a mulher. Mas existem casos que a pessoa tem a mama e tal, e que provavelmente é o que você está citando sobre sua filha, né? Em primeiro lugar, existe a aptidão jurídica, né? Ela não pode tomar uma decisão dessa, tem que haver o consentimento dos pais, até uma questão legal no nosso país, né? Com menos de 18 anos, você tem todo o direito de falar e de opinar, e inclusive de proibir. Eu sinto muito por ela. Né? Mas o senhor, como cirurgião, o senhor acha que é correto fazer? Não, veja bem, Rosenval, isso aí é uma coisa meio sutil, né? Se a pessoa realmente deseja muito, se ela considera isso muito importante, e se ela se encontra mental e psicologicamente bastante orientada
e o seu cirurgião conversa muito com ela e após uma avaliação muito boa, e se papai e mamãe também consentem, eu acho que pode ser feito respeitando todos esses critérios, né? Ok. Porque isso é uma coqueluche. Agora as meninas não querem fazer debutarem, não querem debutarem mais. Elas querem ganhar um Zerveg duplo com mais substância, né? Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate essa noite. Entenda os benefícios e riscos da cirurgia plástica. O tema do próximo programa, nós vamos falar com cientistas espíritas que vão vir aqui falar sobre a religião, falar sobre a reencarnação, sobre psicografia, em homenagem aos 150 anos do Espiritismo e o 30º Congresso Espírita que acontece durante o Carnaval aqui em Goiânia. Bom, aqui que mais... o Lucas, sempre vemos na televisão jovens morrendo de embolia. Por que isso acontece, doutora Marcela Regina Araújo? O que acontece em embolia? A embolia nada mais é do que quando a circulação sanguínea pulmonar é interrompida por um coágulo sanguíneo. Coágulo, para quem não entender, é quando o sangue talha. Ele forma uma massa ali que interrompe a passagem do fluxo sanguíneo e onde não passa fluxo sanguíneo, o tecido da frente morre. Quanto maior o vaso acometido por esse coágulo, maior a repercussão dessa embolia. Então, embolias fatais, aquelas muito graves e que não inevitavelmente vão levar a óbito, são as embolias que acometem o principal vaso que leva sangue aos pulmões. E como sem pulmão ninguém vive, entupiu aquele vaso, o resultado é o único, é óbito, né? Então, a embolia é grave, por quê? Porque uma vez que o processo de coagulação se inicia, a tendência dele é perpetuar. Se a gente não tomar nenhuma providência e se a gente não começar a tratar esse paciente, a tendência do coágulo é crescer e ganhando proporções maiores, levando a consequências mais graves. Ok. Aqui a Daiane Rodrigues quer que a doutora Sheila responda essa pergunta aqui. Ela diz: eu fiz uma lipoaspiração, fiquei com um nódulo grande na barriga. É culpa do cirurgião ou da fisioterapia? Bom, primeiro, o nódulo não caracteriza um processo infeccioso isoladamente, tá? Para a gente caracterizar um processo infeccioso após um procedimento cirúrgico, a gente precisa da vermelhidão no local, do aumento, que é o aumento da temperatura. A gente precisa de dor no local. Às vezes o paciente pode ter febre, tá? Um mal-estar geral, né? Então isso sim caracteriza um processo infeccioso, além da presença ou não de secreção. Para a gente considerar uma secreção infecciosa, como sendo infecciosa, essa secreção ela precisa ter um aspecto amarelado, esverdeado, amarronzado. Uma secreção do tipo água de carne, ela pode ser só uma secreção residual do procedimento cirúrgico e não necessariamente um processo infeccioso instalado. Isso gera um pouco de dúvidas para os leigos que acham que a presença de qualquer secreção na ferida operatória é sinônimo de infecção e isso não é verdadeiro. Ok. A Flaviana, doutor André, existem procedimentos em clínicas que chamam de mini lipo, que não fazem uso de anestesia. Isso é correto? O que eu tenho a dizer é que, de conformidade com a resolução 1808 do ano 2006 do Conselho Federal de Medicina, toda unidade, seja ela clínica ou hospital, que vá fazer procedimento anestésico, tem que ter a participação do profissional anestesiologista, que é o profissional habilitado para o ato e deve ter condições mínimas para dar suporte numa possível emergência ou numa complicação cirúrgica. Eu, particularmente, não acredito que nenhum procedimento invasivo que vai causar dor possa ser feito sem anestesia. A anestesia, pela concepção do termo, é retirar a dor. E quem sabe retirar a dor é o profissional qualificado para tal, que é o anestesiologista. Então, eu ratifico
que nós, da Sociedade Brasileira de Anestesia, abominamos os procedimentos em que se faça anestesia venosa na veia ou inalatória, com um grau de profundidade de sedação que vai interferir com os reflexos de proteção da via aérea, ou seja, o doente vai ficar sem respirar, sem a participação do profissional. Agora, há casos, exemplo, em que o colega cirurgião plástico vai fazer um pequeno procedimento com anestesia local dentro de uma sala especializada da sua clínica. Ele está perfeitamente habilitado e qualificado para tal ato. Ou seja, não é porque ele vai fazer anestesia local que o anestesista tem que estar presente, mas ele tem na sua clínica todas as condições para fazer o procedimento com segurança. O que nós chamamos a atenção, talvez seja o foco, são aquelas mini lipos, o doutor Luiz Humberto pode falar melhor do que eu, em que se usa uma massa anestésica, um volume de anestésico local, numa quantidade muito grande, feito dentro de uma clínica. Então você imagina um consultório no 10º andar de um prédio, em que o elevador não cabe uma maca. A maca é aquela cama que transporta o doente quando ele está grave. Então imagina você vai fazer uma mini lipo num consultório no 10º andar de um prédio. Então só está o médico, que nem sempre vai ser um profissional habilitado, qualificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a sua assistente técnica de enfermagem. Se tiver uma complicação, quem vai dar o socorro? É preciso olhar todos esses aspectos, né? Aqui uma pessoa me mandou pela internet, evidentemente que é uma gozação, porque disse que estão vendendo um plano de saúde espetaculoso, que custa apenas R$50 por mês. Só que tem um detalhe, a pessoa só é atendida por médicos cubanos. É para poder. É uma gozação que a pessoa não perdoa pela internet. Né? Pois não, aproveitando aqui, doutor Luiz Humberto, o senhor pode acrescentar o que ele falou, mas a Clara do Setor S pergunta para o senhor o seguinte: quais os riscos do silicone? Depois é possível amamentar? Deforma o bico do seio? Aí o senhor pode falar se as cirurgias hoje, percentualmente, se elas são, as cirurgias plásticas são percentualmente perigosas. Então, a respeito disso que o doutor André falou muito bem, essas cirurgias tipo mini lipo, lipo light, hidrolipo, lipo de consultório, isso em 99% das vezes não é coisa de cirurgião plástico. Cirurgião plástico realmente formado, que tem seriedade, ele não mexe com isso. Cirurgias de lipoaspiração em consultório, essas cirurgias frequentemente desandam, porque o cara começa a fazer, o profissional, o médico começa a fazer isso, 99% das vezes não é cirurgião plástico. Ele começa a fazer usando um pouquinho de anestésico, depois ele usa mais um pouquinho, não, eu estou fazendo um pouquinho, sabe reforma de casa? Já que eu estou reformando o banheiro, e o cara começa, não, eu vou limpar aqui um pouquinho, limpo mais um pouquinho, de repente o paciente sofre um processo de intoxicação, uma parada cardiorrespiratória, é uma situação gravíssima, nós cansamos de ver isso na televisão, né? Teve um caso agora relativamente recente em São Paulo, que o paciente foi a óbito. Então são situações que o Conselho de Medicina abomina completamente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica rechaça isso com muita força. E é um aspecto que eu gostaria de levantar, exatamente esse. Para a sua segurança, telespectador que está nos assistindo, verifique, quando você for fazer sua cirurgia plástica, verifique se o profissional é de fato membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Verifique se esse profissional está regularizado no Conselho Regional de Medicina. Basta puxar pelo site, pelo Google, né? Conselho Regional de Medicina de Goiás ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você vai verificar se aquele médico é de fato cirurgião plástico. Com relação à questão da prótese de mama, a prótese de mama não atrapalha definitivamente a amamentação. Ela não deforma o bico do peito. Existe uma via de acesso, existem 3 vias de acesso para se colocar a prótese. Uma delas é a via axilar, que é a menos utilizada ainda por enquanto. A outra via é a via da areola, né? E a outra do sulco mamário. A mais utilizada no mundo inteiro é a do sulco mamário, porque ela é a que comporta menores riscos. A via da areola, ela pode, ao cortar ductos mamários, a paciente pode às vezes ter problema durante a amamentação, porque vai produzir leite em alguns locais e esse leite não vai ter escoamento.
por alguns ductos que estão obstruídos pela cirurgia que foi feita anos atrás. Então a paciente pode desenvolver algum grau de mastite, mas isso também é uma coisa relativamente rara, viu, Rosenval? Certo. E também há um risco, por saber disso, que pode ser que depois da cirurgia, que a mulher pode perder por alguns meses a sensibilidade ali, né? Depois volta. Não é isso? É exatamente. Qualquer cirurgia plástica na mama, não necessariamente porque cortou na região areolar, ela pode afetar a sensibilidade. Existem trabalhos científicos que mostram que em 100% das cirurgias mamárias, cirurgias de redução, suspensão, etc., em 100%, nos primeiros 6 meses, a paciente tem algum grau de alteração de sensibilidade. Depois de 6 meses, 30% das mulheres vão permanecer com algum grau de alteração de sensibilidade, para mais ou para menos, para o resto da vida. Isso é uma coisa que é praticamente inevitável. Então, 1/3 das mulheres que são submetidas a cirurgias mamárias maiores do que simplesmente talvez a colocação de prótese, elas vão ter algum grau de desestesia, para mais ou para menos, no bico do peito. Ok. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião Debate, no último bloco, com o tema Entenda os benefícios e riscos da cirurgia plástica. O tema do próximo programa, nós vamos falar com cientistas, pesquisadores da religião espírita, em homenagem aos 150 anos do Espiritismo e o 30º Congresso Espírita no Brasil. E eu aviso as pessoas de todas as religiões que esse programa está aberto a discutir seriamente a religião católica, espírita, evangélica, ou umbanda, o que seja, o que for. Basta procurar a produção. A Luciana, do setor Veracruz, existe algum tipo de exame para identificar se a pessoa pode ter o risco de ter embolia pulmonar, doutora Marcela? Existem alguns exames que nós usamos para fazer uma estratificação desse risco, mas o mais importante, a razão pela qual no início do programa eu balançava tanto a cabeça, concordando com os colegas, é de que o principal exame é o exame clínico e a conversa com seu médico. Nenhum exame, tanto de risco hemorrágico quanto de risco trombótico, substitui ou é superior à história de hemorragia ou trombose no paciente e na família dele. Ok. Então eu consigo autorizar ou não uma cirurgia só com uma conversa. E não consigo fazer isso só de olhar um exame. Ok. O José Vieira, cidade de Goiás, aqui para a nossa doutora Sheila de Almeida Santos, que é infectologista, tive uma cesárea... Não, pera um pouquinho. José Vieira não pode ser. A esposa. Deve ser a esposa dele, né? Porque aqui está o nome de José Vieira, mas tive uma cesárea... Cesárea não... Se bem que as coisas não andam muito. Alguma coisa está errada aqui. Hã? É Josi Vieira? Ah, Josi Vieira. Então tá. É a Josi Vieira. Tive uma cesárea e teve 5 dias que fiquei muito inchada. Quando saí da internação, no corte da cesárea ficou muito vermelho, começou a sair muito sangue, mas não pus. A barriga ficou muito dura. Isso é normal, doutora Sheila? Também não caracteriza um processo infeccioso. Tá? Às vezes, Rosenval, o que acontece é o seguinte: após a cirurgia pode haver uma complicação, que é a formação de um hematoma, né? E o hematoma, com o futuro próximo, pode ser um risco para uma evolução para um processo infeccioso. A situação citada pela colega não caracteriza um processo infeccioso, levando em consideração o aspecto da secreção que foi eliminada. Não era nem amarelada, nem esvejada, nem amarronzada, não tinha odor fétido e junto com a saída da secreção não havia presença de vermelhidão e nem de dor ou febre neste caso. Ok, então entra no rol da normalidade. Da normalidade. A Maria Eduarda, do Jardim América, antes da cirurgia, o paciente deve passar por uma consulta pré-anestésica? Que cuidado o paciente deve tomar para evitar riscos na anestesia, doutor André? O mais importante de tudo que nós estamos falando é a segurança. Então, como uma meta real para o procedimento anestésico cirúrgico com segurança, a primeira coisa é que quando a paciente for consultar com o seu profissional cirurgião plástico, pergunte a ele: doutor, o senhor tem uma equipe ou um profissional anestesista que trabalha com o senhor? Ele vai falar: sim, tenho. O senhor confia no seu profissional?
confio. Muitas das vezes não há necessidade que a paciente faça uma consulta em consultório com um médico anestesiologista. Por quê? Uma doente com estado físico normal, vai fazer um procedimento estético, tem uma saúde completa, o médico, o cirurgião plástico, está habilitado, qualificado para fazer a sua avaliação pré-operatória, porque ele já combina com o colega profissional anestesista quais serão os exames e a conduta a ser tomada. Aqueles casos com maiores complicações clínicas, o profissional cirurgião plástico pode encaminhar para que o colega anestesiologista faça a consulta prévia. Agora, sempre é imprescindível que antes que a paciente entre para uma sala cirúrgica, o profissional anestesiologista se apresente para ela. Vá até o seu quarto, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é André Braga, eu sou anestesista, trabalho com o Dr. Luiz Humberto, vim cá para conversar com a senhora. Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais complicações físicas o senhor tem? O Dr. Luiz Humberto já me falou, a senhora tem asma, a senhora tomou a medicação hoje? Ou seja, mais importante de tudo é a empatia que o profissional anestesista deve trabalhar e ter com o seu paciente. Uma vez eu fui operar, o anestesista chegou e falou, tá bom, tal, sou anestesista, começou, falou, você está preocupado? Eu falei, eu não, quem tem que estar preocupado é você e o cirurgião. Se eu morrer aqui, a imprensa não gosta uns dos outros, mas quando morre um jornalista, aí eles adoram. Doutor Humberto, aqui nesses minutos finais, o senhor pode falar para o telespectador, dar uma dica assim, quais são as regras, que tem alguma coisa que eu posso fazer para escolher um bom cirurgião plástico? Quais são os caminhos que eu posso tomar se eu quiser escolher um bom cirurgião plástico? Tem alguma dicasinha? Tem uma série, né, de dicas. Eu penso que o bom cirurgião plástico, ele, antes de mais nada, é um bom médico. É um médico sério, uma pessoa que não fica prometendo resultado, que nem político em época de eleição, prometendo paraíso para o paciente. Normalmente ele não é um cara que oferece o menor preço, né? A porta do consultório dele é normal, né? Não tem aquele tumulto enorme de pacientes, porque isso é uma coisa importante, porque muitas vezes o colega opta por uma carreira mais de quantidade do que de qualidade. A cirurgia plástica é uma cirurgia do detalhe. A cirurgia plástica tem muito de arte, sabe, Rosenval? Então é preciso que o cirurgião plástico ele tenha esse sentido de responsabilidade, porque ele está fazendo uma coisa que a paciente esperou durante 3, 4, 5 anos. A paciente às vezes fez uma economia de anos e anos, né? E ela espera que aquele cirurgião plástico que vai operá-la, ele tenha uma mentalidade de respeito para com ela, que faça uma cirurgia que tenha um baixíssimo índice, por exemplo, de retoque, né? Que ele opere até às vezes um pouquinho mais devagar, mas que ele tire a possibilidade dela ter que voltar para a mesa de cirurgia de novo para fazer alguma coisa, que muitas vezes essa mentalidade de fazer demais, muitas cirurgias. Geralmente esse cirurgião atende ao paciente, escuta bem, faz muitas perguntas. Por exemplo, nessa questão da trombose, de vez em quando acontece casos de trombose. Existem situações que são absolutamente inevitáveis, mas às vezes uma pergunta, a senhora tem história de trombose na sua família, né? A senhora tem história de abortamentos de repetição na sua família ou com a senhora? Porque isso é uma pista. Sim. Então o cirurgião que conversa, que fala com o paciente, que examina esse paciente, normalmente esse cirurgião é um cirurgião bom, um cirurgião que prioriza a qualidade e não a quantidade de pacientes a serem operados. Eu posso acrescentar uma coisa, essa sua orientação? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas eu acho que ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira. É o que nós já falamos. Da Anestesiologia, o senhor falou, né? E também eu acho que vale a pena você conversar com pessoas que foram operadas por ele. Sem dúvida. Se ele puder falar, olha, eu gostaria de saber de algumas pessoas, o senhor pode dar tem a lista. Sem dúvida. Esse boca a boca é muito importante. É muito importante. Muito importante. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Humberto Garcia, cirurgião plástico, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Doutora Marcela Regina Araújo, hematologista, muito simpática, muito obrigado pela sua presença. Doutora Sheila de Almeida Santos, infectologista também, uma simpatia, a olhos vistos, muito obrigado. Doutor André Luiz Braga, anestesiologista, grande figura, que faz um bom trabalho na comunidade. Infelizmente não dá para a gente
responder todas as perguntas. As minhas considerações finais são as seguintes. A cirurgia plástica é algo que evoluiu muito nos últimos anos e se presta a atender as pessoas para que elas psicologicamente se sintam mais satisfeitas consigo mesmos e irradiem simpatia, ficam felizes. E todo mundo que fica feliz, ele é melhor para si e para as pessoas que o rodeiam. Mas é sempre necessário você ter cautela no que você vai fazer, com muita calma, com muita paciência. Inclusive, sugiro o seguinte: sempre leve uma pessoa que ame você para poder estar junto com você quando você for fazer ali o seu bate-papo com quem vai operá-lo, ou operar a pessoa. Porque essa pessoa que gosta de você e que não tem o aspecto psicológico de ser o paciente, ela pode observar detalhes e alertá-lo para que você não opere com aquele médico ou deixe de operar, opere com outro. Portanto, é uma coisa para fazer com cautela e critério, e principalmente sabendo quem é a pessoa que vai operar você. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.